Deixai toda esperança, vós que entrais. Essa é a frase que Dante se deparou ao chegar às portas do inferno. E o vídeo de hoje é o que acontece quando o ser humano, ele adentra o inferno. A noção de inferno que nós temos hoje no imaginário popular, ela provavelmente foi expandida e o nosso imaginário foi construído pelo Dante. Esse inferno de fogo, queimação, punição, sofrimento eterno, onde na Bíblia ele não é descrito de forma detalhada, mas na obra do Dante, a Divina Comédia, esse inferno ele é todo construído, ele é todo estruturado, ele é dividido em camadas, todo bonitinho, todo organizado, onde cada pecado está em determinado nível, e quanto mais fundo for o nível, mais grave é o pecado. Onde o seu último nível, o nível mais fundo do inferno, ele não é quente, ele é gelado, é onde há ausência de calor. Lá é frio, e lá é onde o rei dos demônios, ou Satanás, Lúcifer, se encontra. E é onde a punição é pelo pecado da traição. E isso é algo já interessante, né? Porque na vida de Dante ele já considera a traição como o pior dos pecados. E provavelmente ele passou por isso, tem todo um contexto histórico, mas eu não vou adentrar aqui. Mas o que acontece quando o ser humano ele passa pelo inferno? Primeiro aqui, vamos encarar o inferno como uma jornada a qual nós devemos passar em vida. E essa obra, ela retrata muito isso, ela traz muito disso. Porque esse inferno que o Dante traz, que ele cria, é o inferno baseado nos pecados capitais, ou nos pecados que a gente sempre vem cometendo ao dia a dia, e muitas das vezes a gente não percebe, e podemos ficar presos a eles e viver uma vida presos a eles. E não são só pecados que, por si só, já é errado, sim, entende? Mas algo que também trava e inibe nossas capacidades de vida. Por exemplo, o pecado da gula, ou ganância, traição, luxúria. Todos esses pecados vão estar ali nesse inferno, divididos, cada um em um grau, cada um em graus de gravidade, né? Quanto mais grave, mais fundo. E ele traz isso. Então, quando você já parou para pensar, se deparou, né? Talvez você está tendo um problema com gula, onde você anda comendo bastante descontrolado, está acima do peso, e você quer superar isso, mas você não consegue, podemos encarar isso como uma etapa do inferno a qual você deve vencer. Podemos encarar isso como uma etapa do inferno, da tua jornada, sabe, na tua vida, que você deve vencer, que chega em determinado ponto, onde você vai vencendo essas partes, e você consegue sair desse inferno, sabe? E consegue se redimir, porque ele não só construiu esse inferno, ele construiu também o purgatório, e depois tem a parte da ascensão aos céus. Então a obra dele é dividida em 3 partes, né? É inferno, purgatório e céus. Mas o foco do vídeo é o inferno. E algo que eu trago aqui de interessante também, que podemos avaliar na obra de Dante, é a criatividade humana. Ele basicamente criou um inferno voltado ali, inerentemente, né? Ele é voltado ali à tua vida. Porque o que acontece? Várias pessoas, vários objetos de estudo dele, ele meio que foi colocando ali, cada um em determinado nível, por determinado pecado, cada um com sua história peculiar, ao qual ele vai contando também ao longo dessa passagem. E é interessante que ele traz essas figuras históricas, ele traz essas pessoas, só que isso é voltado, baseado em estudos, nos estudos da vida dele, sabe? Em outras obras que ele foi estudando. Então, tipo, quando você pega a Divina Comédia pra ler, ela é um mar de referencial, porque ele usa como referência outras centenas de obras que antes já passaram pela vida dele. E isso é interessante, porque a capacidade humana, a criatividade humana, ela vem disso, cara. Então, o que você precisa para você criar algo que seja, às vezes, extraordinário ou muito importante, pode ser que esta coisa esteja ao seu redor. Ou você já estudou, você já viu, você já realizou ela e você nem sabe, porque você não aproveitou o que você tem nas mãos. A matéria-prima que você tem nas mãos é dela que você tem que usar para construir o que é necessário. Além de ter toda essa jornada em passar pelo inferno, né, ter esse lembrete de morte, né, que nós vamos morrer, então nós devemos adentrar e transcender, sabe? Devemos passar ao inferno, né, devemos sair desse poço, né, passar por isso, que é lá que a gente vai encontrar o melhor, é lá que a gente vai conseguir construir algo. Mas isso não vai estar fora de nós, isso não vai estar além de nós, isso vai estar mais próximo do que parece. E é a partir daí que nós conseguimos ter essa noção, conseguimos trabalhar, conseguimos, sabe, realizar, conseguimos nos engrandecer, conseguimos dizer, caraca, eu sou forte. Nessa força, nessa necessidade de transcender essas coisas. Mas para isso ser realizado é necessário consciência, entendeu? E essa capacidade criativa humana, isso é fenomenal.
E o que você precisa está ao seu redor. E não devemos encarar este inferno que o Dante traz como algo ruim, mas você deve encarar como algo que ele cria uma certa necessidade de você melhorar. Ele cria uma certa necessidade de você olhar pra si mesmo e pensar a seguinte coisa: cara, talvez eu tenha mais capacidade do que pareça. Eu não nasci pra ficar aqui. Eu não nasci pra ficar preso nesse determinado nível aqui infernal, sabe? Eu nasci pra adentrar isso e transcender, passar isso, porque tudo que você precisa provavelmente já está ao seu redor. Tudo que você precisa já vai estar ao seu redor. Então, algo a superar, algo a melhorar, provavelmente vai estar ali perto de você. Basta ter atenção e você precisa melhorar a sua capacidade de observação para perceber essas coisas. E ele vai te ensinar. E onde a gente adentra ali, né? E a última camada, a camada mais importante, acredito eu, né? Que é a camada onde Lúcifer vai estar, é algo diferente, né? Porque onde todo o inferno ele é mostrado daquela forma quente, sofrimento, agonizante, a gente chega na última camada, onde é a traição. Lá é frio, lá é tudo parado, onde o frio, né, ele é a ausência de movimento das moléculas, e o calor é esse movimento em excesso. E o frio é totalmente o contrário, é um lugar parado, um lugar quieto, e ele chega lá, tá o líder, né, dos demônios punindo os traidores, ele no centro como o maior traidor e ele devorando outros traidores, onde na vida de Dante ele encara como a traição um dos piores pecados. E claro, se você tem tendência a atrair pessoas, trair até mesmo seus valores, que são coisas que você considera importantes, essa talvez seja a etapa mais difícil para você no inferno. Por mais que ele vai estar dividido em camadas, por mais que ele vai estar dividido, organizado, né, em camadas onde tem determinados graus de prioridade, onde o Dante ele considera a traição como pior, talvez na sua vida pode ser o contrário. Essa ordem pode se inverter. Às vezes você é um cara leal, você não trai, mas às vezes você tem alguns outros problemas que você precisa resolver. E ter essa consciência, né? Saber ter essa virtude de enxergar isto é algo que já consegue trazer à sua mente ou trazer à sua vida uma possibilidade. E na entrada do inferno tem algo bem interessante, que é a seguinte frase: deixai toda esperança vós que entrais. É a frase que Dante se encontra, né, na porta do inferno antes de ele entrar, que é onde um local onde não há esperança, onde a desesperança reina, onde, cara, tudo que tem, todos os seus sonhos, tudo que você conhece aqui não existe. Então você não vem pra cá, deixa a sua esperança do lado de fora. Só que para atravessar ele é preciso ter esperança, é preciso você acreditar em algo maior, é preciso você acreditar em algo mesmo que você ainda não tenha a capacidade de fazer, mas que você acredita que você vai fazer. E você precisa ter essa necessidade, você necessita de esperança. Ser esperançoso é algo que pode transformar, que vai levar além, porque a esperança é o que te move, por mais que algo pareça impossível, mas você tendo esperança, você tendo esperança, que ela logo linkada com a fé, vai te levar a algum lugar que talvez seja próximo ao que você espera. E algo interessante que acontece é que a jornada, ela não é feita, ele não realiza essa jornada sozinho, pelo menos pelo inferno e purgatório. Quem está com ele é Virgílio, e Virgílio, aqui nessa obra, ele vai representar ele representa a razão, né? Ou seja, não tem como você derrotar ou vencer, superar, passar pecados ou vontades e desejos que estão ali em níveis instintivos, né, do ser humano, que estão garrados já, parece que já nascem grudados em nosso corpo e nossa alma, ao qual a gente não consegue de forma, como que eu posso dizer, sozinho transcender isso, sabe? Você precisa de razão para transcender isso. Você precisa, de lógica, de raciocínio para você entender o que tá acontecendo e a partir disso você criar uma estratégia para combater isso. E nessa jornada o Virgílio, ele representa isso. Ele, em muitos momentos, ele protege o Dante. Ele às vezes ele faz algo que evita do Dante ver determinada cena, que às vezes tem coisas que não convém ele ver lá, de tão pesadas e fortes, né, as imagens são, mas ele traz isso à tona. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que
por mais que você tente passar ou superar o nível ou a camada que você está, você vai precisar da razão com você. Não só a razão. Porque, além da força de vontade, você precisa da razão. Porque, veja bem, um cavalo forte correndo, sem um guia para onde direcionar, ele vai correr para qualquer lugar. E transcender é seguir fundo, né? Ou seja, quanto mais fundo, é como se fosse um funil. Então, esse caminho, ele tende a se afunilar. Então, ele precisa de um guia. Essa força de vontade, essa necessidade de transcendência precisa de um guia. E o seu guia vai ser a razão, onde você vai necessitar. Nós necessitamos, né? Tá estudando elementos, né? Estudando elementos, estudando sobre a razão em si do ser humano, estudando sobre lógica, estudando, sabe? Eu não sei a palavra certa, como eu posso expressar isso, mas seria um estudo sobre, como eu posso dizer, sobre nossas capacidades lógicas, sabe? Nossa capacidade de raciocínio, o que convém, o que não convém, sabe? Você começar a indagar as coisas seria mais ou menos como ter um pensamento filosófico, que eu acredito isso ser natural ao ser humano. Só que alguns vão tender a desenvolver isso e outros também vão tender, só que em menor escala, ou às vezes vão ignorar esse fator. E isso é algo a ser levado em consideração. Transcendendo isso, quando ele passa, né, do inferno, ele passa do último círculo, né, do inferno, tem um purgatório e os céus. E lá o Vigílio, a razão, já não serve mais. Aí ele conhece a Beatriz, né, que é a sua amada ali, perfeita. E ela já está nos céus e ela manda Vigílio como razão para guiar Dante até determinado ponto. Só que depois de determinado ponto, Vigílio não consegue ir. A Beatriz tem que guiar o Dante, né? Porque a partir daquele momento ali, já requer fé. Aí aqui a gente entra já num conceito cristão, né, onde a razão te leva a determinado lugar, mas a partir de determinado ponto você precisa ter fé. Mas eu não vou levar isso num conceito cristão, mas sim trazer isso para um conceito do qual, além de você utilizar da razão e da lógica para realizar, né, usar do intelecto seu para fazer algo ou superar isso, é necessário fé. E a fé está linkada diretamente com a esperança, né? É muito louco a gente parar e pensar que talvez não consiga fazer algo, mas a gente pensa, analisa, poxa, logicamente não dá pra fazer isso. Só que você começa a trabalhar de acordo, e mesmo usando da razão, você está trabalhando, e no fundo você tem fé e esperança que aquilo vai dar certo, e às vezes, muitas das vezes isso acaba acontecendo. E essa jornada pelo inferno, né, basicamente esse inferno seria pela a mente humana, é algo que traz o melhor do ser humano. Porque o ser humano, ele só tem essa capacidade de melhorar por ele ter a consciência, né? Ou utilizar a razão e perceber suas falhas e perceber o que realmente pode te prejudicar. E o estudo da filosofia, ela traz isso, né? A gente estudar o que é certo, o que é errado, tentar trazer definições a isso, mas dependendo de culturas e contexto, algo que hoje nós consideramos errado, talvez no passado fosse certo. Então a filosofia, ela tenta trazer definições, a gente universalizar, sabe? A gente usar da nossa razão para tentar entender esses conceitos. O mundo material, utilizar a razão é algo um pouco mais simples, usar do intelecto, né? Então, essa jornada do inferno, pelo inferno, né? Eu acredito que ela estimula isso, ela vai nos estimular isso, ela nos estimula a ser melhor. E como punição, né? A punição divina, ou a punição, aquele sofrimento ao qual nós passamos, ele acaba sendo opcional, porque se você ficar envolto ali nele, nesse inferno da mente, sabe? Esse inferno descrito aqui, como eu descrevi, ele se torna algo, digamos que da sua mente. E se você tá nele e você não consegue transcender, é talvez porque você ignorou a razão e você abandonou a tua esperança, sabe? E talvez tua vida realmente seja um inferno preso naquele círculo. E é isso que acontece quando o ser humano, ele resolve ficar ali, sabe? Ele tem consciência do erro, ele sabe que é errado, algo no seu interior, que é algo, né, do metafísico humano, ele sempre vai alertar, falar: o que você tá fazendo não tá certo, o que você tá fazendo tá errado. Todo mundo tem isso, é como se fosse esse super sentido do Homem-Aranha, né? Ou sensor-aranha, sei lá. Sempre que você faz algo errado, algo dentro de você vai dizer que é errado. E talvez você age de forma inconsciente, buscando redenção, né, sobre aquilo. Mas o que te leva
a querer atravessar, sabe? Sem propósito também não tem como. Então, essa travessia pelo inferno, ela é algo que todo ser humano vai passar, deve passar, mas também deve buscar atravessar ele de forma mais rápida possível, né? Porque a redenção é posterior a essa travessia. E após a redenção tem, né, todo o outro processo, que é esse processo de transcender, esse processo de começar a pensar em coisas que vão além do nosso mundo físico, sabe? Em coisas que vão além de bens materiais e posse. E hoje, muitos de nós mesmos, eu me incluo também nisso, estamos presos a essa ideia de que precisamos de coisas e coisas e coisas a todo momento, onde gera aquela seguinte ideia, né, da ânsia de ter e o tédio de possuir. Já chegamos nesse nível e talvez isso possa nos aprisionar. E o Dante, ele com sua obra, ele desperta isso em quem lê, desperta isso em quem pesquisa também brevemente sobre ela, resumo, vídeo, vai trazer essa necessidade de atravessar o inferno, essa necessidade de, olha só, tem coisa errada aqui, a gente precisa transcender, a gente precisa melhorar, sabe? E a vida vai ser eternamente isso, a gente precisa melhorar. E pra chegar ao final dela, você falar, eu fiz o melhor que eu pude com o que eu tinha e eu acredito que eu entreguei o meu melhor. É basicamente isso. E essa é uma obra ao qual eu vou lembrar e vai trazer, né, o nosso famoso memento mori, ou trazer à nossa memória um lembrete ao qual nós somos mortais. Beleza? E fiquem com Deus até o próximo vídeo. Valeu!